Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz também que a felicidade está próxima de nós. Podemos chegar até ela e colocá-la dentro do nosso coração. Só que, para fazer isso, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? Vamos ao trabalho? Neste sábado, para nos auxiliar, a passagem dos Evangelhos é da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que é o fermento? O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Olhem só que interessante. Nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos existências alheias. Somos influenciados e também influenciamos. Isso porque ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas que nos guardam a atração mental, inevitavelmente. Então, os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então, as nossas palavras, elas determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Olhem só, que coisa interessante. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, maiormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo nos centros de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. Olha isso, uma coisa bem interessante, né? Primeiro, nossos modos e costumes trazem para nós modos e costumes da mesma natureza. E nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor naqueles que nos rodeiam. Isso que é importante, né? A gente parar, pensar. Hoje é sábado, hoje é um dia mais calmo, mais tranquilo. Refletir sobre nossos pensamentos, o que nós temos pensado. São coisas boas? São coisas más? Quais são as nossas preocupações? São basicamente financeiras, preocupações econômicas? Ou já estamos ligados na espiritualidade? Se você está comigo aqui todo dia, você já é uma pessoa que está mais espiritualizada. Então, diante de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, é importante que nós dominemos o cavalo bravio do nosso pensamento. Temos que controlar o que pensamos e, a partir daí,
controlar também aquilo que nós falamos, porque isso influencia os outros. E traz para nós influências de teor semelhante. Eu não tenho por hábito ver o BBB, mas a gente acompanha. E uma coisa que eu percebi, que uma das eliminadas era uma pessoa que passava, acho que de 5 palavras, 2 era palavrão. Claro que, infelizmente, a mente daquela pessoa era, vou achar um termo mais suave. Era um poço de sujeira, era uma latrina, porque ela estava sempre colocando coisas negativas, porque normalmente quem diz palavrão atrai companhias espirituais que também dizem palavrão. Mas se você é uma pessoa que usa a sua mente e a sua palavra de modo construtivo, é claro que vai estar rodeado de bons espíritos, espíritos que queiram construir alguma coisa. Então, é importante lembrar que nossas atitudes e nossos pensamentos criam atitudes e pensamentos que atraem para nós do mesmo teor. Então, está na hora de parar e pensar. Que tipo de companhias espirituais você quer? Companhias boas ou companhias de espíritos que estão mais preocupados em fazer o mal ou fazer o bem? Se você faz o bem, mais dia menos dia, recebe o bem de volta, de retorno. É a lei do retorno. É uma lei da física que vale para o universo mental, que diz: semelhante atrai semelhante. Isso é uma lei da física e é uma lei também do universo mental. Então, quando o apóstolo fala em fermento, é importante a gente lembrar que pensamento é fermentação espiritual. O pensamento estabelece atitudes, depois ele gera hábitos e depois governa expressões e palavras, de tal maneira que nós influenciamos na vida e no mundo, pois. Então, regenerado o nosso pensamento, um pensamento positivo, um pensamento de amor, é esse o caminho que nos conduz a Deus. À medida que vamos distribuindo o amor, nós vamos recebendo amor e entramos naquilo que nós chamamos de caminho reto e limpo, que nos aproxima de Deus e dos bons espíritos. Pense nisso, amigo seguidor. Um bom sábado e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.